a nossa equipe de reportagem foi procurada pelo senhor Mariano de Souza Lima. Ele que é morador aqui do bairro Ferros, mais conhecido como Mariano, né? E acredito que bastante conhecido, tem uma atuação, ou teve uma atuação durante muitos anos no meio do futebol, inclusive, né? Como dirigente, como desportista. Mas acima de tudo ele é uma pessoa muito benquista, muito bem relacionada, e consequentemente bastante conhecida. O que aconteceu? O seu Mariano, ele veio até a nossa emissora, contactou a nossa equipe de reportagem para ele relatar uma situação, né, mais uma de descaso com relação à saúde pública aqui do município de Itapajé. E nesse caso, ou em mais esse caso, né, o final foi trágico, porque acabou tendo como desfecho final o óbito, a morte do filho do seu Mariano. Nós vamos conferir aqui o relato, né? Difícil da gente ouvir, porque é muito dolorido a gente se colocar, por exemplo, no lugar de um pai que passou por todo esse sofrimento, por toda essa aflição que o seu Mariano passou, né? E ele relata isso aqui no microfone da Atitude FM. Vamos conferir. Nos estúdios da Atitude FM, nós estamos contando com a visita de um cidadão itapajense que procurou nossa emissora. Ele é um pai que quer relatar um atendimento que o mesmo considera como um descaso da saúde do município no tocante à assistência que lhe foi prestada a seu filho, que acabou falecendo, e teve todo um processo para que esta criança viesse a óbito. É um pai que quer espaço na imprensa local para expor a situação. Eu desejo que o senhor inicialmente diga o seu nome completo e o seu endereço. Meu nome completo é José Mariano de Souza Lima, né? Mas todo mundo só conhece o Mariano, né? Aí, Mora no bairro Ferros. No bairro Ferro, próximo à Areninha. Seu Mariano, qual a circunstância? Sabemos do falecimento do seu filho, que era uma criança especial, muito amada pelo senhor, que a gente acompanhou, que sempre cuidou com muito carinho do seu filho, mesmo diante das necessidades que o mesmo apresentava, mas foi sempre um pai muito presente. Agora, o seu filho veio a óbito. Que situação o senhor quer relatar, que o senhor presenciou, testemunhou, que lhe deixou muito mais entristecido com a saúde de Itapajé? Mike, foi com relação à saúde, né? Mesmo no hospital, eu trouxe o menino no dia 12, com a febre, provocando, e ele sentiu uma dor aqui na barriga. Aí o médico consultou, passou o medicamento, eu fui até a farmácia do Júnior, comprei o medicamento, dei a ele, aí ele melhorou bem da febre, e do ronco também, ele não estava mais provocando, e quando foi no dia seguinte, por volta de 2 horas, 3 horas, aí eu vi ele se trocando, né, na cama, nos meus braços. Ele não era menino de estar chorando, mas quando ele sentia qualquer coisa, a gente notava, né? Aí eu trouxe de novo até a FUSEC. Aí chegando lá, o médico atendeu, disse que ia deixar ele lá em observação. Aí eu retornei para casa, deixei ele com a mãe dele, que eu ia cuidar dos outros, né? Aí, chegando em casa, ela, com pouco tempo, ligou que ele ia ser transferido para Fortaleza. Tudo bem. Aí eu digo, pois você vem com ele até aqui, que eu vou me preparar aqui, vou ficar esperando daqui. Eu pego ele e vou para Fortaleza com ele. Aí eu fui, mas quando chegou a ambulância lá que parou, a ambulância do SAMU, com 6 pessoas dentro, eu fui entrar, que eu vi a criança no colo da mãe, que era para ele, primeiramente, era numa maca, sem nenhuma assistência médica, sem nenhum um acesso no braço, sem oxigênio, sem nada. Aí eu achei assim uma tristeza muito grande, um descaso muito grande, né, da saúde. Uma ambulância grande, né? Ia levando 6 pessoas, porque no caso era para levar um paciente ou no máximo 2, né? Ia com 6 pessoas dentro. Ia eu, a criança, um senhor atrás com outra mulher e a mulher e o motorista. Né? O motorista era o Titico e a paizinha. O médico até quando chegou lá, chegou no César Calles, aí eles pararam lá, aí o motorista disse 1 minutinho, já nós vamos. Eu até citei que seria melhor a gente tirar direto com a criança, né? Que ele ia necessitando mais de atendimento. Ele ia para onde? Para o Alberto Seib. Aí ele parou lá no César Calles, né? Disse que ia passar 1 minutinho lá dentro, aí eu fiquei lá dentro da ambulância,
foi com as portas da ambulância travadas, eu amarrado por o meio com cinto, com o menino no braço sem eu poder me comover. Aí foram lá para dentro e eu marco olhando no relógio, o tempo passando 1h10, passando lá dentro. O senhor ficou 1h10 dentro da ambulância? A ambulância trancada, com os vidros travados, e eu amarrado na cadeira por a cintura com cinto de segurança, com o menino no braço sem eu poder me comover. Aí quando ele passou mal, eu fui... O senhor Mariano, ele chora ao relembrar a situação. Como disse ele aqui antes, passou 1h10 com a criança dentro da ambulância fechada. A ambulância é do município, pelo motorista que ele descreveu. A ambulância no estacionamento do Hospital César Calles, fechada. Esse pai com uma criança especial no colo, mais de 1 hora trancado dentro de uma ambulância no estacionamento, até ir para o outro hospital. Seu Mariano, nesse momento então que seu filho passou mal nos seus braços, o senhor teve que fazer o quê para chamar a atenção das pessoas? Saí, Mike, de dentro. Eu bati com o pé na porta, um rapaz ia passando por fora, abriu. Eu corri com o menino no braço, o bichinho já ia morto nessa hora. Ele só fez dizer papai, e aí girou a cabecinha, faleceu, morreu. Aí nessa hora eles aperrearam, corri para dentro do César Calles, quando eles viram eu correndo com o menino no braço, eles correram, retornaram correndo, né? O motorista e a auxiliar de enfermagem. O médico até ignorou lá, um senhor do bigodão, lá do Alberto Sei, perguntou se aquela criança tinha ido daquele jeito. Eu digo, foi sim senhor, do jeito que eu estou com ele no braço aqui. Ele veio de Tapajé. Aí ele disse, pô, não deixa esse caso impune não, que aí é caso de justiça. A criança morreu amiga e falta de assistência médica, a criança chegou aqui sem nenhum acesso no braço, chegou sem oxigênio no carro, no braço de um pai enrolado com pano, já sem vida. Aí, do César Calles ainda tentaram levar pro Alberto Seib ainda? Até o Alberto Seib, quando chegou lá ele já ia sem vida. O senhor relata o descaso, a partir da transferência que foi feita, seria um tipo de assistência, oxigênio, nada? Não, Mike, nenhum tipo de assistência. Não foi com acesso no braço, sem oxigênio na ambulância, sem nada, o menino chegou lá sem nada. Uma demora lá em Fortaleza? 1h10 eu marquei no relógio. Trancado dentro da ambulância, sem eu poder me comover, sem poder sair. O bichinho morreu no meu braço. Se Mariano, naturalmente que nada que possa ser feito agora trará a vida do seu filho de volta, que Deus possa o ter nos braços de pai. Mas o senhor, na qualidade de pai desta criança que relata este caso, o que o senhor gostaria nesse momento? É que os pais que têm seus filhos tenham cuidado para não acontecer mais esse tipo de coisa. E os médicos, o pessoal que toma de conta da saúde, tem mais responsabilidade com isso. Que aí é uma criança especial. Foi uma situação difícil, o senhor Mariano não tem mais condições de prosseguir com a entrevista, mas como dito por ele relata o caso para que outros pais não passem pela situação difícil pela qual ele está passando agora. Repórter Maicon Rios para o Jornal Integração. Difícil, é muito dolorido. E antes de fazer aqui algumas considerações, eu vou trazer o Maicon, que contactou, logicamente, a direção do Hospital Municipal. Você conseguiu algum retorno, Maicon? Boa tarde. Boa tarde para você, Clésio. Boa tarde, ouvintes do Jornal Integração. Nós buscamos, de fato, como o hospital foi citado, tanto o hospital no que se refere ao atendimento, como também o período de transferência dessa criança, nós entramos em contato com a direção clínica do Hospital João Ferreira Gomes, na pessoa do médico doutor Idário. O doutor Idário que nos atendeu prontamente a partir das mensagens que a ele foram enviadas, muito embora hoje ele estivesse em outras atividades, em outro atendimento, mas nos deu aqui uma resposta sobre o que foi informado para ele. Bom, vou ler aqui então o que ele nos enviou de resposta e que nos autorizou também a colocar no ar como sendo a sua resposta inicial sobre este caso. Ele nos disse que no momento não podia atender porque estava em outro atendimento, mas pode informar que, segundo levantamentos preliminares da direção do hospital, no dia da ocorrência foi transferida dois pacientes na UTI, e com um profissional capacitado junto aos pacientes e não várias pessoas como informado.
foi prestado toda a assistência necessária e os pacientes devidamente conduzidos e ficaram em Fortaleza para segmentos. Os fatos serão devidamente apurados e esclarecidos para que, se houve alguma negligência no decorrer do transporte, os mesmos serão responsabilizados. Essa foi a resposta que a nós foi dada, nós temos que ler conforme foi nos enviado, né, pelo Dr. Idário, que é o médico, diretor clínico do Hospital Municipal João Ferreira Gomes, aqui em Itapajé. O hospital também conta, Clésio, com uma direção administrativa. Nós entramos em contato com a assessoria de comunicação da Prefeitura, dando ciência dessa situação relatada pelo seu Mariano, e também estamos aguardando uma resposta da direção executiva do Hospital, administrativa do Hospital Municipal de Itapajé. Muito bem, obrigado, Maicon, pelas informações. Está aí, portanto, esse é o caso, gente. E esse relato, né, que você acabou de conferir aqui no nosso Jornal Integração, é o relato de um pai de família, um relato de uma pessoa que está completamente destruída por dentro, essa dor imensa, né, de ter perdido o seu filho, de ter passado por toda essa situação, de ter sido transferido. Segundo o que ele relata aqui, o sofrimento passou a vir a partir do momento exatamente do processo de transferência da ambulância, né? Segundo o seu Mariano, e eu conheci, né, não de perto assim, mas por alguns contatos com o Mariano, essa criança de nome Marciano, iria fazer 12 anos agora no mês de abril. Era uma criança especial, segundo o seu Mariano, inclusive, relatou aqui ao nosso repórter Maicon Rios. A expectativa de vida dele realmente já dada pelos médicos não era de que vivesse muitos anos, exatamente por conta dessa situação em que ele já veio ao mundo assim. Porém, ele cuidava assim com carinho, e quem conhece o Mariano, né, quem conhece a família, quem conheceu toda essa luta que ele teve com o seu filho, assim, com um carinho, realmente uma dedicação muito grande. E mesmo ele não tendo uma expectativa de vida, né, de que fosse viver muitos anos, mas ele já estava, portanto, com 11 anos, iria fazer 12 anos, ou seja, estava tendo todo esse cuidado, todo esse acompanhamento. E acredito, não tem como a gente aqui precisar que exatamente foi essa situação que fez com que ele tivesse a sua vida encurtada. No entanto, que se tivesse tido o procedimento correto, pelo menos a esperança, né, de que ele fosse viver mais, isso teria sim, com certeza, porque ele teria conseguido chegar no hospital, né, no Albert Seib, ele não teria passado por todo esse transtorno que ele passou. Então, esse relato que o seu Mariano passa aqui no nosso Jornal Integração é mais um relato de um pai, de um itapajense, que é vítima, infelizmente, né, desse descaso que acaba acontecendo, vez por outra, lamentavelmente, na saúde pública aqui do município de Itapajé. E que, infelizmente, nessa situação, como já aconteceu em outros momentos, o final foi trágico, foi da pior maneira possível, porque acabou resultando exatamente, ou acabou terminando exatamente com a morte dessa criança, né, e morreu, inclusive, nos braços do pai. Esse foi um relato de um sofredor que buscou a saúde pública aqui do município de Itapajé, e pelo relato dele não teve a assistência devida, ou pelo menos da forma correta como deveria acontecer. A direção do hospital cita aqui que o caso vai ser apurado e de fato requer uma apuração, porque, repito, eu seria irresponsável aqui se eu afirmasse taxativamente que houve de fato negligência em uma ou em todas as etapas desse processo. Mas assim, que leva muito a gente a pensar dessa forma, leva, né? Como é que você transfere uma criança que é especial, que estava numa situação delicada, sem oxigênio? Como é que você deixa uma pessoa, um paciente e o seu acompanhante, no caso o Mariano e o filho, trancado dentro de uma ambulância por mais de 1 hora num estacionamento, enquanto ele esperava exatamente chegar no hospital de referência, que era onde o filho iria receber assistência? Como é que se explica isso, gente? É uma situação que precisa sim de uma apuração, precisa sim ser aberta aí uma investigação, um processo, uma instauração de um processo para apurar todas esses procedimentos que foram adotados por essa equipe a partir do momento que a criança foi transferida.
né? Porque é inadmissível que você fique mais de uma hora, como o Mariano citou aqui, trancado dentro de uma ambulância. E aí é o outro questionamento, né? Porque a gente já ouviu aqui diversas vezes que o município conseguiu várias ambulâncias, que tem mais ambulâncias para chegar. Por que você não mandou, portanto, 2 ambulâncias? Eram 2 pacientes que iriam para 2 locais diferentes e eu não sei o estado do outro, mas do filho do Mariano era um estado crítico. Por que não se mandou, portanto, 2 ambulâncias para irem, portanto, com esses 2 pacientes que iriam para 2 hospitais diferentes? Isso teria encurtado a viagem do Mariano com o filho dele, ele teria chegado a tempo no hospital e poderia ter recebido lá a assistência devida, poderia ter salvo a vida do filho dele. Então, assim, por que não foi 2 ambulâncias? Mas mesmo assim foi só uma ambulância. Como é que você deixa um paciente numa situação crítica, trancado dentro da ambulância por mais de uma hora? Porque pelo relato do Mariano, ele só conseguiu depois, né, de passado muito tempo e vendo que a situação do seu filho estava se agravando, ele só conseguiu sair da ambulância porque ele bateu fortemente, alguém de fora ouviu, e aí conseguiu abrir, porque a porta só abre por fora, né? Então, esse relato do Mariano, eu confesso que eu ouvi aqui um pouco mais cedo, né, porque a gente precisa conferir o material que vai ao ar. E eu fiquei assim meio que sem saber como é que eu iria aqui me posicionar diante desse fato, porque dói na gente, é muito dolorido você ver o relato aqui de uma pessoa como o Mariano relatando a situação que ele passou com o filho dele. E é por isso que precisa sim de uma apuração, gente. É inadmissível que eu peço perdão aqui, mas eu realmente não consigo me controlar, porque eu conheço o Mariano, eu conheço a família do Mariano, eu conheci superficialmente, não de muito perto, essa criança, mas eu vi todo o amor e o carinho que o Mariano tinha com esse filho, com essa criança. E ter passado por isso realmente é uma situação que toca a gente, toca realmente. Precisa aí de uma apuração. Eu acho que a direção do hospital, o governo municipal, a Secretaria Municipal de Educação, de Saúde, melhor dizendo, precisa o quanto antes abrir um procedimento e fazer uma apuração séria com relação a esse caso, porque, de fato, não tem como uma situação dessa passar em branco. Nós tomamos conhecimento desse caso, o Mariano já tinha falado com a gente um pouco antes, isso aconteceu no dia 13 de março, mas o impacto de tudo isso foi tão forte que ele não tinha condição de falar. Nós ficamos aguardando exatamente ele se recuperar dessa perda, ele se recuperar um pouco dessa dor, desse sofrimento dele, da família dele, para que ele conseguisse de fato ter condição de relatar, né? Ele não teve condição nem mesmo de concluir a sua entrevista, porque de fato é uma dor muito forte, é um sofrimento muito intenso que ele continua passando junto com a sua família. Então eu queria deixar aqui só esse rápido comentário, perdão aqui, eu acabei deixando as emoções falarem mais altas, mas é porque realmente é uma situação que de certa forma revolta com certeza.